Nosso trabalho é sobre a ARM64. Os componentes do grupo são Vinícius, Alan, Juliano e Diogo. Eu me chamo Vinícius e eu vou apresentar a importância da arquitetura de conjunto de instruções ISA em processadores. A arquitetura de conjunto de instruções ISA é um elemento vital no projeto de processadores, desempenhando um papel fundamental na determinação das operações que uma unidade central de processamento CPU é capaz de executar. A ISA serve como uma ponte crucial entre o hardware e o software, estabelecendo a linguagem de máquina que os programadores utilizam para desenvolver software de baixo nível. A escolha de uma ISA influencia diretamente a eficiência, desempenho e capacidade de programação de um processador. Cada ISA define um conjunto específico de instruções que a CPU pode executar, juntamente com características como modos de endereçamento, formatos de instruções e conjunto de registradores. Essa padronização proporciona uma base consistente para o desenvolvimento de software, permitindo que os programadores escrevam código em linguagem de montagem assembly ou código de linguagem de máquina diretamente compreendido pela CPU. Compreensão da ISA ARM64, que é o nosso trabalho. A arquitetura ARM64, também conhecida como ARMv8A ou AARCH64, representa um desenvolvimento significativo na família de arquiteturas de conjunto de instruções ARM. Ela oferece um conjunto de instruções de 64 bits, expandindo consideravelmente a capacidade de processamento em comparações às suas versões anteriores. Ela é uma das arquiteturas mais significativas no cenário atual, desempenhando um papel crucial em diversas plataformas e dispositivos. A relevância da ISA ARM64 pode ser compreendida através de diversos aspectos. Domínio em dispositivos móveis. A ISA ARM64 é onipresente em dispositivos móveis, como smartphones, tablets, processadores baseados em ARM64, proporcionam uma eficiência energética, essencial para a longa vida útil da bateria e desempenho satisfatório, contribuindo para uma experiência de usuário fluida. Infraestrutura de servidores. A ISA tem ganhado um espaço significativo em servidores, impulsionada pela eficiência energética e desempenho competente. Data centers estão adotando essa arquitetura para otimizar o consumo de energia e atender às crescentes demandas computacionais. Computação embarcada e sistemas integrados. A adaptabilidade da ISA ARM64 a diferentes requisitos de sistemas embarcados a torna uma escolha ideal para uma ampla gama de aplicações, incluindo sistemas de controle industrial, automotivos e dispositivos médicos. Economia de energia e sustentabilidade. A eficiência da ISA ARM64 não apenas contribui para a vida útil da bateria em dispositivos móveis, mas também é crucial em um contexto mais amplo para a redução de consumo de energia em escala, promovendo a sustentabilidade. Conjunto de instruções. O conjunto de instruções da ISA ARM64 é composto por uma ampla variedade de instruções que abrangem operações aritméticas, operações lógicas, manipulação de dados, controles de fluxo, acesso à memória e muitos outros recursos. As instruções abrangem uma gama diversificada de funcionalidades, permitindo o desenvolvimento de software eficiente e otimizado para a arquitetura. Alguns conjuntos de instruções. Aqui a gente vai trazer alguns conjuntos mais usados e mais importantes. Instruções de transferência de dados, temos o LDR e o STR. LDR carrega um valor da memória de um registrador e o STR armazena o valor em um registrador na memória. Instruções aritméticas e lógicas. O add ou add realiza a adição de valores e armazena o resultado em um registrador de destino. O sub realiza a subtração de valores e também vai armazenar o resultado em um registrador de destino. O AND realiza a operação AND, como de qualquer outro, que é entre bit a bit, entre dois valores, e armazena o resultado no registrador. O OR também, do mesmo jeito, vai fazer a operação lógica OR, bit a bit também, entre os valores, e vai armazenar um registrador de destino. Instruções de controle de fluxo. Branch realiza um salto incondicional para um endereço de destino especificado. Branch igual realiza um salto condicional se o resultado da operação anterior for igual a zero, e o branch not equal realiza um salto condicional se o resultado da operação anterior for diferente de zero. Instruções de multiplicação e divisão. O mu realiza, obviamente, a multiplicação de dois valores e vai armazenar o resultado em um registrador. O div vai fazer a divisão dos valores e também vai armazenar o resultado em um registrador. As instruções de manipulação de bits. LSL realiza um deslocamento lógico para a esquerda de um valor de um registrador e LSR realiza o deslocamento lógico para a direita de um valor de um registrador.
Registradores. A ISA ARM64 possui uma variedade de registradores, incluindo registradores de propósito geral, registradores de ponto flutuante, registradores de status e registradores de controle. Os registradores de propósito geral são utilizados para armazenar dados e endereços, enquanto os registradores de ponto flutuante são empregados para operações que envolvem cálculos numéricos de ponto flutuante. Os registradores de status são responsáveis por armazenar informações sobre o estado atual do processador, como flags de condição, e os registradores de controle controlam o comportamento e execução das instruções. Alguns registradores essenciais. Registradores de propósito geral. X0 ao 7 são usados para armazenar dados temporários e resultados de operações. Do X8 ao 18 são registradores de propósito geral, mas têm usos específicos de acordo com as convenções de chamada de função. X19 ao X28 são usados para armazenar dados temporários e resultados de operações. X29 é usado como ponteiro para acessar variáveis locais em um quadro de pilha. E o X30 armazena o endereço de retorno de uma chamada de função. Registradores de status de controle. NZCV. Flags. Armazena as flags de condições após a operação aritmética lógica. SP. O stack pointer armazena para o topo da pilha, usado para gerenciar a pilha durante chamada de funções e operações de empilhamento. O PC, Program Counter, armazena o endereço da próxima instrução a ser executada. Registradores de link e página global. O LR, Link Register, armazena o endereço de retorno de uma chamada de função. E o GP, Global Pointer, usado para acessar dados globais e para cálculos de endereço em algumas instruções. Sobre os registradores de ponto flutuante, do D0 ao D7 são registradores de ponto flutuante de precisão dupla, double. D8 ao 15 são registradores de ponto flutuante adicionais, e D16 ao D31 são registradores temporários. Agora sobre os também de ponto flutuante, SIMD Neon. Do V0 ao 7, cada um deles é uma combinação de dois registradores de ponto flutuante de precisão dupla. Do V8 ao V15, cada um deles é uma combinação de dois registradores D adicionais. E o V16 ao V31 são registradores adicionais que podem ser usados para operações SIMD. Registradores de controle de ponto flutuante. FPCL, Floating Point Control Register, controla o comportamento das operações de ponto flutuante. E o FPSL, Floating Point Status Register, armazena informações sobre o estado das operações de ponto flutuante. Principais modos de endereçamento. Endereçamento imediato, operando na instrução. São valores constantes incluídos diretamente na instrução, ideal para valores fixos e constantes que não exigem cálculos. Exemplo: adiciona 10 ao valor em x2 e armazena em x1. Aplicações: operações simples que envolvam valores constantes. Endereçamento de registro. Operando estão em registradores. Facilita a manipulação eficiente de dados armazenados em registradores. Exemplo: adiciona o valor em x4 ao valor em x5 e armazena eles em x3. Aplicações: transferência eficiente de dados entre registradores, operações aritméticas e lógicas. Endereçamento por deslocamento. Cálculos com registrador de base e deslocamento. Operações realizadas em endereços calculados com base em um registrador de base e um de deslocamento. Permite acesso flexível a dados em memórias. Exemplo: carrega o valor na posição de memória x7 mais 4 e armazena em x6. Aplicações: acesso a estruturas de dados em memória com deslocamentos dinâmicos e manipulação eficiente de arrays. Pré-indexado. Ajuste de endereço antes da transferência. Similar ao deslocamento, mas o endereço é ajustado antes da transferência. O deslocamento é uma constante. Exemplo: carrega o valor na posição de memória x9
mais 8 e armazena em x8. x9 é então atualizado para x9 mais 8. Aplicações. Atualização do endereço base antes da transferência. Pós-indexado. Ajuste de endereço após a transferência. Similar ao deslocamento, mas é ajustado após a transferência. Deslocamento também é uma constante. Exemplo. Carrega o valor na posição de memória x11 e armazena em x10. x11 é atualizado para x11 mais 12. Aplicações. Atualização do endereço base após a transferência. Registro de índice. Deslocamento calculado por um registrador. Similar ao deslocamento, mas o deslocamento é um valor em um registrador. Permite deslocamento dinâmico. Exemplo. Carrega o valor na posição de memória x13, mais valor em x14 e armazena em x12. Aplicações. Deslocamentos dinâmicos com base em valores em registradores. Boa noite, meu nome é Diogo e eu vou falar sobre componentes essenciais e vou fazer uma comparação da ARM64 com a x86. Componentes essenciais. A ISA ARM64 possui um conjunto diversificado de componentes essenciais, incluindo um conjunto de instruções, RISC, registradores de propósito geral, modos de endereçamento versáteis e formato de instruções específicos. Seu conjunto de instruções oferece uma ampla gama de funcionalidades, incluindo operações aritméticas, manipulação de dados, controle de fluxo e acesso à memória. Os registradores de propósito geral fornecem armazenamento para dados e endereços, permitindo a execução eficiente de operações de processamento de dados. Além disso, os modos de endereçamento flexíveis permitem acessar efetivamente a memória, garantindo a manipulação eficiente de dados e o suporte a uma variedade de estruturas de dados. Então, aqui eu vou fazer a comparação com a x86, arquitetura ARM64, também conhecida como ARCH64, e arquitetura x86, são duas arquiteturas de conjunto de instruções, ISA, usada em processadores modernos. Elas têm diferenças significativas em torno de design, aplicações e histórico de uso. E aqui, os próximos slides eu vou falar mais sobre. Origem e histórico. A arquitetura ARM foi originalmente desenvolvida para dispositivos móveis e incorporados, enquanto a x86 começou como uma arquitetura para computadores pessoais e servidores. No entanto, ambos os conjuntos de instruções agora são usados em uma variedade de dispositivos. Tá, aqui os tipos de engine. Então, a ARM possui a Little Engine e a Big Engine. A Little Engine, a arquitetura é predominantemente Little Engine. Nesse formato, os bits menos significativos são armazenados nos endereços de memórias mais baixos. A Big Engine, embora o padrão seja Little Engine, geralmente, algumas implementações específicas de ARM podem suportar Big Engine, mas isso é muito raro. A x86, Little Engine, a arquitetura x86 é notavelmente Little Engine, similar à ARM, os bits menos significativos são armazenados nos endereços de memórias mais baixos. A Big Engine, algumas arquiteturas x86 mais antigas, como a 8086, suportam tanto Little Engine quanto Big Engine, mas a partir do x86 a arquitetura tornou-se predominantemente Little Engine. Registradores e modos de endereçamento. A ARM tem uma estrutura de registradores de propósito geral, mas com um número fixo de registradores.
A x86 tem mais registradores de propósito geral e registradores de uso específico. Os modos de endereçamento também podem ser diferentes entre as duas arquiteturas. Aqui o desempenho. A ARM tem tendências a ser mais eficiente energeticamente, desempenho otimizado para cenários de dispositivos móveis, servidores e sistemas embarcados. A arquitetura ARISC favorece execução eficiente de instruções simples. A x86, amplamente utilizada em desktop servidores, conjunto de instruções complexo pode levar a um potencial maior de desempenho em certas cargas de trabalho e pode ter um consumo de energia relativamente maior. Compatibilidade de software. Ambas arquiteturas têm suporte para sistemas operacionais populares. No entanto, o código compilado para uma arquitetura não é diretamente executável na outra. Suporte de linguagem de programação. A ARM é suporte robusto para linguagem de programação de sistemas e aplicativos, amplamente utilizado em desenvolvimento para Android e iOS. Suporte crescente em ecossistemas de nuvem. A x86 tradicionalmente suporta uma ampla variedade de linguagens, forte presença em ambientes de desenvolvimento para Windows e Linux, uso predominante em servidores corporativos e estações de trabalho. Então, eu sou o Alan e vou fazer uma comparação com outras ISAs. Aqui temos 3 exemplos de soma: ARM64, soma x86 e soma ARM-Neon. A ARM64 utiliza registradores 64 bits. O código começa com a seção .text, indicando a parte do código que contém instruções executáveis. A função soma ARM64 recebe 2 argumentos, que são passados através de registradores x0 e x1. A instrução add x2, x0 e x1 realiza a adição dos valores nos registradores x0 e x1, armazenando o resultado em x2. A instrução RET é utilizada para retornar o controle para o chamador, e o resultado está agora em x2. Arquitetura x86 utiliza registradores de 32 bits. A seção .text indica a área do código executável. A função soma x86 recebe 2 argumentos nos registradores ebx e ecx. A instrução add eax e ebx adiciona os valores em ebx e eax, armazenando o resultado em eax. A instrução RET retorna o controle ao chamador, com o resultado agora em eax. A ARM-Neon usa registradores vetoriais de 128 bits. A função soma-neon recebe 2 argumentos vetoriais nos registradores Q0 e Q1. A instrução vadd.i32, Q2, Q0 e Q1 realiza a adição dos inteiros de 32 bits de forma vetorizada, armazenando o resultado em Q2. A instrução bx-lr é específica para a ARM e é usada para retornar ao chamador, com o resultado em Q2. Então, essa foi a comparação entre esses 3 exemplos. Exemplo de código em assembly. Registradores. W0, inicializando com o valor 2.dd. W1, resultado da multiplicação entre W0 e 2. W2, resultado da adição W1 mais 2. W3, resultado final após a subtração W2 menos 2. Instruções. Move W0 e 2 coloca 2 em W0. LSL W1 e W0, hashtag 1, multiplica W0 por 2, armazena em W1.
add w2, w1 e w0 adiciona 2 a w1 e armazena em w2. Sub w3, w2 e 2 faz a subtração do 2 de w2, armazena em w3. str3, resultado, armazena w3 na variável resultado. Encerramento do programa. Move x8, 93, número da syscall para sysexit. Move x0 e 0, código de retorno 0. svc 0, chama o kernel para inserir o programa. Então esse foi o exemplo de código em assembly. E aqui ao lado tem um exemplo do código. Então esse foi o nosso trabalho e muito obrigado.